Olá, pessoal. Nessa aula vamos configurar os pavimentos e a navegação aqui do nosso projeto, né? Vamos excluir aqui essas elevações, né? Eu posso clicar nelas aqui e apagar esse ponto de vista, né? Então ele vai sumir aqui da minha navegação, ou posso vir direto aqui, né? E apagar a elevação. Ok, 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 né? Então tá aí. Apaguei as minhas elevações. Que está o ponto inicial, né, o 00 do eixo aí x e y, as coordenadas. E eu vou configurar aqui a planta de piso. Então posso clicar aqui com o botão direito e vir bem aqui, ó, editar definições de piso, né? Então vai abrir. Ou você já vê aqui, ó, Ctrl 7, né? Ó, Ctrl 7 e abre essas definições. Vou arrastar aqui pela lateral, né? Ah, eu vou ter um piso aí que eu vou chamar de lote ou terreno, né? Vou ter um piso, a gente vai estar, nosso projeto é uma casa térrea, né? Então, vou ter um pavimento térreo e um pavimento cobertura, né? Esse pavimento 3 ele não é necessário, então eu vou apagar o piso, tá? Da mesma forma, eu posso inserir um piso acima, inserir um piso abaixo, posso apagar, né? Então fica o critério aí do projeto, você está adicionando ou excluindo esses pisos, né? O terreno, eu vou deixar ele a elevação zero e a altura de um piso ao outro, né? No caso, zero também, porque o terreno ele vai ser modelado conforme a declividade, as curvas de nível, né? O térreo ele vai começar na elevação zero e ele vai ter aí até o pavimento seguinte 3 metros. Então, se eu tenho uma laje aí, é, uma laje de 15 centímetros, eu teria que colocar, para eu ter um pé direito de 3 metros, né? Eu teria que colocar aí 3,15, tá? O pavimento térreo, é interessante ele começar na cota zero, né, na elevação zero. Depois a gente altera nas legendas essa elevação, né? Mas é devido aos elementos, né, de pia, né, o que seriam os blocos, né? Então, pia, cama, para eu montar o layout. Então, esses elementos eles já vêm por padrão nessa elevação zero. Então, a gente não vai ter que ficar movimentando. Então, essa elevação zero ela seria mais ou menos a elevação mais utilizada na casa, né, em todos os ambientes. Se eu tiver um banheiro, eu vou reduzir um pouquinho, né, 1 centímetro. Se eu tiver uma área externa, eu posso reduzir 5 centímetros e depois eu altero a legenda em relação à rua, né? 30 centímetros em relação à rua, é, 20 centímetros em relação à rua, né, que é a elevação da casa em relação ao referencial de nível que seria a rua, né? Que a gente tem que ter essa ideia que é interessante da casa ela estar sempre acima do nível da rua para não ter um perigo aí da água da chuva entrar dentro da sua residência ou alagar ela, né? Então, é, das definições de piso, né, a gente verifica aí essas essas definições. Então, posso apertar OK aqui, apagar, e aí vai surgir aqui, ó, térreo, terreno, cobertura. Não, terreno, térreo e cobertura. Ok? Agora, vamos criar nossas folhas de trabalho. Nossas folhas de trabalho seria como se fosse um rascunho, para eu não começar com a modelagem em si. Eu realizar um rascunho, né, como se fosse um desenho do AutoCAD, e depois fazer a modelagem. Então eu posso clicar aqui, ó, nova folha de trabalho independente.
vai ter um ID aqui, referência, que gera automaticamente, né? Essa aqui é a minha primeira folha de trabalho. E eu vou colocar aqui, ó, planta baixa, tá? E vou criar essa folha de trabalho, ó. Estou na folha de trabalho, você pode ver aqui a abinha, né? E eu tenho um ponto origem aqui. A modelagem não funciona quando eu estou na navegação na folha de trabalho, mas a documentação sim. Então, eu posso criar com a ferramenta linha, digamos, ó, apareceu a setinha ali, o ticou, né? Vou colocar aqui, ó, é um lote de 10 metros, Enter, é, de 10 por 30, Enter, né? Na verdade, 10 por 30 não fica. A gente tem aí 10 por 25, né? Enter. E assim como eu desenho no AutoCAD, né? Assim como eu desenho no AutoCAD, eu posso desenhar aqui. Ó, cliquei, deu, deu 90 graus, né? No caso aí 180. Digito 10, Enter. E, ou poderia simplesmente copiar, ó, seleciono, Ctrl Shift D, né? Então daqui para cá, ó, certo? Mesma coisa que se eu for fazer os muros, ó. Ctrl Shift D, né? Seleciono, Ctrl Shift D, venho, é, ponto 15, Enter. Então seria mais ou menos o offset, né? Ctrl Shift D, vem para cá, vírgula 15, Enter. Tá vendo? Então dá para eu fazer que nem um AutoCAD, né? Para depois eu estar utilizando essa folha de referência. Porém, eu posso, né? Vou selecionar aqui, dar um delete. Eu posso vir aqui em arquivos, né? Conteúdo externo, colocar desenho externo. Então, se eu tenho já uma referência do AutoCAD, eu posso vir aqui, ó, aula 3, né? Planta baixa, abrir. Aí aqui tem o conteúdo, né? Lá no AutoCAD eu desenhei uma unidade de AutoCAD igual a 1 metro. Então lá eu desenhei em metro. Então a parede eu coloquei 0,15. Então eu vou escolher aqui metros, tá? Se você desenhou em centímetros, você pode dar um scale lá no AutoCAD e colocar em metros, né? Então tá aí, ó, tá em metros, colocar. Aí eu venho aqui, eu vou colocar aqui na origem, né, que é um ponto de referência. Ok, ignorar aqui, ignorar todos. Pronto. Tá aí a minha planta baixa, tá? Da mesma forma que eu fiz para a minha planta baixa, eu posso vir aqui, nova folha independente, tem o ID, e eu vou colocar aqui, ó, planta de cobertura, criar. Então, criei aqui, arquivo, conteúdo externo, colocar desenho externo, planta de cobertura, em metros que eu desenhei, colocar. Venho aqui, ponto de origem, é o mesmo ponto de origem é o canto do lote, né? Da planta baixa, se você reparar, ó, o cantinho aqui do lote é o mesmo ponto de origem, tá? E vou fazer minha última folha aqui de trabalho, que é a planta de situação com as curvas de nível, né, que eu tenho lá. Que aí, no caso, é o meu lote, né? Então, lote, criar arquivo externo, né? É, conteúdo externo, colocar desenho externo. Vem aqui, lote. Tá em metros também. Então, coloco em metros e coloco aqui. Só que aí, o lote é muito grande, né? A referência, eu coloquei aqui o norte, depois para o estudo solar, né? Então, vai usar essa folha de referência. E aí, digamos aqui que a minha casa será aí no Jardim Sevilha, no, deixa eu ver aqui, no lote, no meio da quadra aqui, né? Vou colocar aqui esse lote 3, ok?
E aí eu quero movimentar essa folha de trabalho para deixar, para eu poder realizar a modelagem do lote, né? Debaixo da casa, tudo certinho, eu tenho que mover. Então vou dar um Ctrl D, né? Então Ctrl D desse ponto aqui, cliquei o ponto de origem, que é esse ponto aqui, ó. Repara que ficou azulzinho, tá vendo aí? A seleção. Então eu movimentei aí. E aqui eu tenho as alturas, né? Então, digamos, aqui é 289, aqui 288 em relação ao nível do mar, né? E aqui eu vou considerar tudo 289 com a rua plana e depois ela vai o quê? O lote ele vai, né, reduzindo aí a altura em relação ao nível do mar, ok? Então, já tenho todas as minhas folhas aí de trabalho, certo? Agora eu vou aplicar as minhas folhas de trabalho, essas folhas que eu coloquei, né, que eu importei, né, do AutoCAD, eu vou colocar ela nos meus pavimentos. Então aqui, ó, terreno, cliquei no terreno, para eu inserir essa folha, eu vou estar utilizando esse rastreamento aqui de referências, né, que é Alt F2, né? Opa, tá dando o recurso ali da placa de vídeo, né? Mas no caso aí de vocês, eu posso clicar aqui também, né? No meu caso. E aí ele vai ficar visível, né? No caso aqui eu tenho várias configurações aqui, né? E procurar, né, esse rastreamento de referência. Então eu cliquei aqui, ó, rastreamento de referência, abre essa janelinha, né? Eu estou no piso atual, é o térreo e tem essas referências aqui, ó, que eu posso estar incluindo uma cor diferente, né? Para aquele meu rascunho, né? Que é a minha folha de trabalho. Então, estou no térreo, eu quero o lote, né? Então, clico com o botão direito e coloco aqui, ó, mostrar como rastreamento de referência no terreno. Então, tá aí, ó, o ponto origem, certo? E a cor que eu seleciono, ó. Eu posso incluir aqui qualquer cor que eu quero. Tudo fica aí, entre aspas, no mesmo layer, né? Então, digamos, vou deixar vermelho aí. Posso tirar a questão da opacidade dela, né? No caso aqui é a cor do conteúdo, né? Então posso deixar bem visível aí, posso fechar, eu posso desabilitar ou habilitar, então deixa habilitado, Alt F2 aí para vocês. E o interessante aqui, ó, que agora eu tô no terreno, né? Tô no terreno, eu posso abrir a modelagem. Então, posso começar a modelar o meu terreno. Então, vou vir aqui na mesma coisa no térreo, né? O térreo eu vou estar vendo que, como são pavimentos superiores, eu vou continuar vendo o rastreamento de referência, né? Então, eu posso depois estar alterando isso, né? Então, aqui, ó, no térreo, eu venho aqui a planta baixa, mostrar como rastreamento de referência. Tá aí. Então, essa aqui é a minha planta baixa, né? Uma casa, tem uma garagem, tem dois quartos, sendo um suíte, uma sala de estar e uma cozinha e uma área de lazer. E a lavanderia aqui. E aqui uma área aberta, né? Então, eu tenho essa situação. Aqui é o térreo, planta de cobertura, venho e venho aqui, ó, planta de cobertura, clico no botão direito, mostrar como rastreamento. Tá aí, ó, o telhado é uma telha termoacústica, 10% de inclinação. Então tá aí, né, a minha, a- as minhas folhas de trabalho estão incluídas agora no meu projeto, tá vendo? Ó, cliquei aqui, vem aqui, rastreamento de referência. Quero ver o que? Lote. Quero ver o que aqui? Planta de cobertura. Quero ver o que? Planta baixa. E aí eu posso ir alterando isso. E
bloquear a visualização também. Então já está aí, eu posso usar agora esses meus rastreamentos aí de referência. O primeiro que a gente vai estar utilizando vai ser o quê? A modelagem do lote. Então eu vou ter que ver o lote aí, as curvas de nível, que eu vou estar modelando esse lote 3 aqui, né? Então eu posso fechar aqui, ó, habilito, desabilito, tá? Uma coisa interessante que eu tenho que saber, né, nessa parte de rastreamento de referências, digamos, eu estou no térreo aqui, é, vou colocar aqui, mostrar rastreamento, vou colocar aqui planta baixa. Se eu tenho aqui uma parede, digamos aí, eu vou pegar uma parede de 14 centímetros de espessura com 2 de reboco e vou selecionar aqui a forma de inserção dela dessa forma aqui, em diagonal. Então, vem daqui, ó. É interessante que a folha de trabalho ela não vai ser editável, só que eu posso pegar os pontos de precisão, ó. Eu posso pegar os pontos de precisão. Cadê? Deixa eu ver aqui um retângulo bom aqui para ser feito. Ah, daqui para cá. Então, ó, daqui para cá. Então tá aí, ó. Eu tenho a parede, né? Eu estou vendo a janela, mas eu posso colocar aqui, ó, porque eu estou vendo a janela porque não tá, não, eu coloquei com transparência, ó, tá vendo? Só que eu posso botar aqui 100% opaco, e aí eu não vejo onde fica a janela. Então eu coloco aqui, ó, ver a minha referência por cima. Então quando eu clico, ó, eu visualizo por cima, certo? Essa parede eu verifico aí, deixa eu dar um ESC aqui, ó, selecionei a parede aqui, eu verifico que a espessura dela aí não condiz, né? Então posso estar alterando essa espessura. Posso estar alterando aqui essa espessura. Então eu venho aqui em planta, tem todas as configurações aqui da parede, né? Questão de cota. Aí eu tenho ela de 10, né? Ela de, de 10, aí ela fica de 13, ó. No caso, essa aqui ela tá ficando de 17. Então, essa aqui é de 13, essa aqui é de 14, ó, com azulejo, né? Então, se eu selecionar uma genérica, eu tenho uma maior autonomia para modificar isso, né? Então, aqui, ó, duas, ela vai estar de 13, então reduzir aqui, ó. Só que ainda não está de acordo, né, com o projeto em si. Então, vou deletar ela aqui, ó. Quando eu vim aqui, modelo, né? Vou clicar aqui, ó, genérico. Então, ó, seleciono aqui, seleciono aqui. Quando a parede é genérica, que definições da parede, eu já posso alterar aqui basicamente a espessura dela bem simples, simples mesmo, ó, 14, né? Acho que eu coloquei aqui 14, ok. Então, ó, ela ficou certinho aí com a, a minha parede, né? É importante que você veja a sua folha de trabalho por cima para você saber onde ficam as aberturas. Porque quando eu for incluir, digamos aqui, ó, janela, eu vou selecionar, digamos aqui, uma janela de alumínio. Eu arrasto ela para. Cliquei duas vezes aqui, ó. Eu tenho aqui a minha janela de alumínio, né? Então aqui, ó. Coloquei o lado externo. Coloquei o lado externo no lugar errado, né? Mas não tem problema não. É, então, alterei aqui, deixa eu
Só vim aqui, ó. O lado externo é para cá, o solzinho. E aí eu posso, questão de abrir, ó. Vai abrir para onde? Para cá. E aí eu posso ir adicionando com relação à referência embaixo, né? Que aí eu venho e posso movimentá-lo. Posso estar movimentando ela aqui, ó, de acordo com a minha referência, né? Então, Ctrl D, pego esse ponto, coloco esse ponto aqui. E aí eu altero o tamanho dessa janela, né? Depois eu vou estar passando para vocês aí. No caso, a inserção dela está indo no centro. Eu poderia ter colocado nas laterais, que ficaria mais fácil. Ok? Então, por isso que é importante a gente trabalhar aí com folhas de trabalho, né? E tendo esses rastreamentos de referência. É interessante também, ó, quando eu vim para a cobertura, eu desenhei aquela parede, não foi? Então, eu quero continuar construindo em cima daquela parede. Então, eu posso vir aqui em térreo, é, hum, térreo, mostrar como rastreamento de referência. E aí vai aparecer o que eu desenhei, ó, no térreo, que aí eu continuo, né, a subir as paredes que foram feitas no pavimento térreo, mesmo eu estando na cobertura, ó. Eu vou ver e aí eu posso vir e inserir aqui, ó, por cima, certinho de onde eu queria, ó, F3, o 3D aí, ó. Entenderam? Então é bem interessante essa ferramenta aí de rastreamento de referência, ok? Então, ó, vou selecionar aqui, deleto, vou para o térreo, vou mudar aqui o rastreamento, vou colocar planta baixa, né? Ó, você repara que eu não consigo selecionar o rastreamento, ó. Então ele serve só para eu pegar as dimensões, ok? Então, para essa aula, né, era só isso mesmo. Obrigado, gente. Até a nossa próxima aula.